notícia envolvendo um outro caso de violência que a gente tratou aqui no Bora Brasil, que foi aquela briga que aconteceu no metrô Vila Matilde, na estação Vila Matilde, da linha 3 vermelha do metrô, quando o Eduardo Machado, de 20 anos, foi morto a tiros por um policial militar aposentado, o Enéas José da Silva. Está aqui registrado nos autos do caso, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a liberação para a soltura dele. Ele vai poder responder ao crime em liberdade. A defesa dele entrou com esse pedido de habeas corpus e o pedido foi acatado pela Justiça. O que está aqui incluído nessa decisão é que o réu demonstrou comprometimento com o processo, tem residência fixa, não tem réu primário, né? Aliás, ele é réu primário, né? Não tem outros casos antes desse. E conta com 57 anos de idade, circunstâncias que estão a favor dele. Por isso, ele vai poder responder em liberdade, considerando uma série de medidas cautelares que foram impostas pela polícia, como de tempos em tempos, aliás, impostas pela justiça, né? Como de tempos em tempos, se apresentar à justiça, não pode viajar, o porte de arma está suspenso e, além disso, não pode ficar na rua depois das 10 da noite até as 6 da manhã, então recolhimento domiciliar no período noturno, e não pode ter contato com as testemunhas desse caso. Foi no dia 20 de fevereiro que ele se envolveu numa discussão com o Eduardo Machado, ao que tudo indica, uma discussão que começou por um motivo banal, e que pode irritar a gente mesmo, mas que acontece no dia a dia de todo mundo que pega transporte público, que foi um empurrão. Estava cheio ali o trem, eles se empurraram, se estranharam, saíram do trem discutindo e a discussão terminou na plataforma da estação Vila Matilde. E as câmeras de segurança da estação mostraram o momento em que o Enéas cai, depois de ter sido empurrado pelo Eduardo, ele puxa uma arma da cintura e atira contra o estudante, que já cai praticamente morto, né? Ele chegou a dizer que a arma tinha disparado involuntariamente, mas as imagens mostram que não foi bem isso que aconteceu. Mas agora ele vai poder responder ao crime em liberdade. É uma briga, né, entre os dois aí, algo que jamais deveria ter acontecido. E eu costumo dizer o seguinte, Aninha, esse caso me chama a atenção porque é um policial reformado, ou seja, uma pessoa preparada, ou que deveria ser preparada para evitar essa situação. Por exemplo, um rapaz de 18, 20 anos de idade vem para cima dele para agredi-lo, xingando, ele teria que sair fora dessa, sabe? Porque ele sabe muito bem, melhor do que ninguém, que poderia terminar desse jeito. Ele acabou com a vida do rapaz, com a família do rapaz e complicou muito a vida dele e da família dele também, de forma desnecessária. O cidadão que porta uma arma, escuta o que eu vou falar aqui, ele tem que trabalhar a cabeça dele para aprender a levar desaforo para casa. Você sabe aquela, eu não levo desaforo para casa. E nessa de não levar desaforo para casa, termina desse jeito. Se ele tivesse utilizado da experiência dele, da expertise, ao longo dos anos que ele adquiriu como policial, para ouvir o cara xingar e falar, ó, tchau pra você, tchau e benção, como diz o outro, né? E seguir o outro caminho, isso não teria acontecido. Então o cara, com o preparo que um policial tem que ter, ele tem que aprender a lidar com isso. Mesma coisa segurança. Segurança de boate. E tem que aprender a ouvir desaforo. Tá tratando ali com um jovem, com gente desequilibrada, bêbada, drogada. Se não tem preparo para isso, não vá para um local como esse. Muito menos não vá para um local como esse para trabalhar, não é? Então o policial ele tem que ter esse tipo de preparo para não se colocar numa situação como essa. Porque se ele deixar se levar uma situação dessa daí, leva um soco na cara, ele pode sacar a arma e atirar, assim como ele fez. Então ele não pode chegar nem naquele momento. Ele tem que impedir antes, cortar pela raiz para evitar um problema para todos. Isso, é exatamente isso. O ideal é isso. E isso vale para todos, né? Um policial principalmente, mas acho que para todos nós, porque hoje em dia a gente não sabe com quem a gente está mexendo. Com toda né? certeza. A verdade é essa. Vamos para o intervalo? Vamos. 1h27, esse é o